né, Isaac, que ia atravessar ali o estado da Flórida e, né, talvez ia para Louisiana também, depois ia dar uma subidinha, né? Mas Deus é bom, irmãos. Deus sabe o que faz, Deus faz tudo na hora certa, né? Glória a Deus por isso. E o melhor é que os nossos irmãos estão aqui, né? E aproveitaram, tiveram um bom tempo ali. E o Senhor os guardou, os levou e os trouxe em paz. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de estar nessa noite trazendo uma pequena mensagem, né? Uma mensagem que mais é reflexão para os nossos corações, mas aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu convido a você que se coloque de pé. Eu gostaria de estar lendo que Deus abençoe. Gostaria de estar lendo no livro de Provérbios, capítulo 21, e o último versículo deste capítulo. Provérbio 21, capítulo 21, e o versículo 31, que fala desta forma. Todos acharam? Amém? Provérbios 21 e 31. Fala desta forma: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Amém? Vou ler mais uma vez: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Amém. Mais uma vez, curva a sua cabeça. Gostaríamos de fazer mais uma oração, né? Falar com o nosso Pai. Senhor Jesus, mais uma vez na Tua presença, Senhor, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, por esse espaço que o Senhor tem nos colocado aqui. Senhor, muito obrigado pelas Tuas bênçãos, Senhor, pelos Teus livramentos e por tudo, Senhor, que Tu tem feito sobre as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pelos, Senhor, os louvores que foram entoados ao Teu nome nesta noite, Senhor, pela, Senhor, esse testemunho que o Teu servo trouxe, Senhor, trazendo, que nos fala, Senhor, sobre a Tua segurança sobre a vida dele, Senhor. Te louvamos, Senhor. Senhor, também queremos, Senhor, te pedir que venha falar conosco através da Tua palavra nesta noite. Senhor, venha ao encontro, Senhor, dos nossos corações, daquilo que realmente necessitamos ouvir de Ti. Pai, mais uma vez eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, Senhor, para que Tu possas usar conforme a Tua vontade. Senhor, que nenhuma palavra, Senhor, oh Pai, venha sair de mim mesma, mas eu te peço em nome de Jesus, na direção do Teu Espírito Santo, que todas as palavras que forem proferidas pelos meus lábios sejam dirigidas, Senhor, por Ti, Senhor, para que venham, Senhor, direto ao nosso coração naquilo que precisamos. Senhor, trazemos cativo, Senhor, a minha vontade, Senhor, a vontade de cada um dos Teus servos, para colocar diante da Tua vontade nesta noite. Continua falando conosco, Senhor, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Essa semana, quando eu estava lendo este versículo, onde fala, né, onde Salomão escreve sobre esse provérbio e fala: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas o Senhor vem a nossa vitória. Na verdade, né, o que trouxe ao meu coração sobre esse versículo é que há duas partes nesse versículo. Há uma parte que o homem, mesmo, né, quando Salomão falava isso, que os cavaleiros iam lá e preparavam os seus cavalos para a guerra, mas, de um outro lado também, eles sabiam que a vitória viria através do Senhor. Mesmo que eles tivessem feito, né, arrumado os seus cavalos e colocados em uma posição de guerra e, né, feito arrumado suas armas para lutar, mas ele sabia, Salomão sabia que a vitória vinha do Senhor. E eu lendo esse versículo, eu consegui dividir ele em duas partes, porque na verdade existe uma coisa: existe a preparação do homem e existe o agir de Deus.
forma que está escrito, né? Dá para ver que as duas partes se completam neste versículo. E eu estava aqui pensando, Senhor, mas o que o Senhor quer falar conosco através deste versículo, né? O que Deus colocou no meu coração, irmãos, é uma coisa, que nós precisamos fazer a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus, ou o milagre de Deus não acontece na nossa vida, é porque nós pensamos dessa forma: Deus sabe de tudo que está passando. Na verdade, Deus sabe, Deus é conhecedor de todas as coisas, né? E muitas vezes eu falo isso porque eu mesmo já falei isso: Senhor, Tu sabes o que eu estou passando, Tu sabes da bênção que eu preciso, Tu sabes como me dar essa bênção, e Tu sabes que muitas vezes eu não tenho condições de ir além do que estou. Mas na verdade, irmãos, Deus está pronto a abençoar a você, a mim, a qualquer momento. Mas em todas as ações, em todos os momentos, existe aquilo que um homem pode fazer e aquilo que Deus pode fazer. O que Deus pode fazer, obviamente, é aquilo que o homem não pode fazer. Aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que está, que nós podemos fazer, tenha certeza, Deus não vai descer do céu e não vai fazer por você. Porque Ele te deu inteligência, te deu competência para você fazer. É isso que Salomão está tentando falar aqui. Que numa guerra, havia duas coisas, principalmente quando o rei, quando a nação estava esperando o Senhor. Eles faziam, o homem fazia a sua parte, que era a preparação do exército, a preparação dos animais. E Deus fazia a parte dele, que era dar a vitória, né? Ajudar que eles tivessem uma vitória. E me veio na minha mente Débora. Eu não sei se você lembra de Débora. Débora foi uma juíza em Israel, a única mulher que eu saiba em Israel que liderou uma nação. Mesmo, imagine que naquele tempo, nós estamos falando há muito tempo atrás, mas na nação de Israel até hoje, ou em geral na Palestina, né, naquele lado ali, as mulheres até hoje são muito discriminadas, né? Tem mulher que, por exemplo, se eu não me engano, na Síria, ou mesmo na Palestina, não deixa nem sequer ver, até às vezes o rosto tem que ser coberto. Toda parte do corpo tem que ser coberto. Essa mulher não pode falar com pessoas, a não ser que o marido esteja com ela, dando autorização para falar com um estranho. Essa mulher tem que estar sempre atrás do esposo. Essa mulher não pode tomar nenhuma decisão sem que, se ela for solteira, sem que os seus pais o aprovem, ou se não dê deixe ela fazer, ou se não, se ela for casada, o seu esposo tem que estar dando o consentimento. Então nós vemos que até hoje, muitas vezes vocês, não sei se vocês verem, mas quando eu ligo a televisão, às vezes passa mesmo, quando sai na revista Time, também saem várias reportagens de mulheres que simplesmente porque desobedeceu o marido, muitas vezes é cortada a orelha, é cortada a mão, é deixada para morrer, né? Até hoje há uma discriminação muito grande nessas terras que estão ao lado de Israel, ou mesmo dentro de Israel, né? Ainda há uma discriminação. Agora, você imagine, nós estamos falando no século 21, imagine falando no século 18, no século 19, aonde a mulher naquele tempo, então, se hoje é discriminada, que dirá naquele tempo? Mas Deus traz Débora. Diz que Débora ficava nas palmeiras, porque depois que Israel ele é liderado por Josué, né, diz que eles atravessam o Jordão, diz que eles, né, tomam conta, né, chegam, de certa forma, até Canaã, mas diz que a partir daí, teve um tempo que Israel desobedeceu a Deus, e olha o que acontece, toda vez que o povo de Israel desobedecia a Deus, eles caíam na mão de algum rei, eles caíram na mão do rei de Canaã, né? E diz que esse rei tinha um general que chamava Cícera, e Cícera, naquele tempo, ele tinha 900 carros de ferro, 900 carroças de ferro, né? Enquanto Israel tinha suas carroças de madeira, né? Eles tinham carros
E Débora chega ao general de Israel, né? Israel tinha o seu general naquele tempo que chamava Baraque. E Baraque era um homem corajoso, era um homem que provavelmente estava também sob a liderança quando Josué estava. Eu tenho certeza que Baraque era um daqueles homens que iam e lutavam por Israel. Não à toa que ele se tornou o general de Israel, do exército de Israel. E agora Deus envia Débora até Baraque e fala desta forma: Baraque, Deus falou comigo. A história de Débora você encontra em Juízes, no capítulo 4. Você vai ver todo esse trajeto dessa história. E Débora chega para Baraque e fala assim: Deus falou comigo, Deus ouviu o clamor do seu povo, e Deus falou que é para você ajuntar 10.000 homens. Irmãos, imagina quantas pessoas não estavam naquela montanha. Se Deus mandou ajuntar 10.000 homens, que dirá as mulheres e crianças, passando fome, passando privacidade, né? Olha o que Baraque fala: mas que? Deus falou o quê? Deus falou para você? Deus falou que é para você descer, juntar 10.000 homens, descer no monte, ir atrás do rio Querim, porque ali Deus vai dar uma grande vitória sobre, né, Sísera e sobre os seus carros de ferro. Irmãos, há duas coisas aqui impressionantes. Primeiro, eu imagino que Baraque ficou pensando: mas quem é essa mulher para vir falar para mim o que eu tenho que fazer? Segundo, né, era um risco tremendo, porque eles estavam acostumados a descer e serem, né, atropelados pelos carros de ferro, serem feridos pelos carros de ferro, né? Mas diz que Baraque ele volta ele escuta Débora, mas é como se entrou você fala por um ouvido e saiu por outro. Foi mais ou menos, ele não deu crédito àquilo que Débora fez, ou aquilo que Débora falou para ele. E diz que Débora foi muito clara, falou: olha, Deus falou que amanhã cedo é para você juntar esses 10.000 homens. Se você quer vencer, né, Sísera, você tem que juntar esses 10.000 homens e sair à batalha. E como eu disse, Baraque simplesmente não deu ouvido a Débora. Ele falou: como é que, imagino, alguns historiadores falam que Baraque chegou a comentar, Baraque chegou a complementar e falar: mas como é que nós vamos vencer se eles têm carros de ferro? Um carro de ferro tem 900 carros de ferro, ainda que eu leve um exército tem 10.000 homens, eles são mais fortes que nós, eles vão passar por cima de nós, não adianta. E por isso que ele não deu ouvido a Débora. Primeiro, porque ela era uma mulher. Segundo, porque era uma missão impossível aquilo que Débora tinha falado para ele. Mas o que Salomão fala é diferente. Ele fala que as duas partes têm que cada um fazer a sua parte, que, né, o cavalo se prepara para a batalha, mas é de Deus que vem a vitória. Vai entender que o homem tem que preparar alguma coisa e Deus também vai fazer alguma coisa. E chega que acontece que no outro dia, Baraque está dormindo sossegado, ele não está nem aí com aquilo que Débora falou. E Débora chega para ele e fala: todavia Deus não mandou você ir. Todavia Deus não mandou você juntar 10.000 homens para vencer o exército de Sísera, para vencer os cananeus. Por exemplo, será que você não escutou? E agora parece que Baraque ele começa a entender um pouquinho, e ele fala desta forma: olha, tudo bem, eu posso até reunir esse povo todo, mas você iria junto? É outra coisa estranha, irmãos. Eu nunca vi mulher em luta em Israel. Sinceramente, todas as guerras que nós olhamos, sempre são os homens que estão à frente do exército, nunca as mulheres. E Débora fala dessa forma: eu vou. Só que tem um porém. Se ganharmos, o favoritismo será meu. O povo vai me aclamar, não vai aclamar a você que é o Senhor, que é o chefe dessa nação. E Baraque falou: não me importa. Se você for comigo,
risco as montanhas. O que eu quero falar com isso para você? Que era um risco descer as montanhas. Irmãos, para Baraque não ter dado ouvido a primeira vez, não é porque, na verdade, era o que eu falei, era uma missão impossível. Talvez na cabeça dele ele falou: olha, eu vou perder 10 mil homens. Eu vou ouvir esta mulher e vou perder 10 mil homens. Era difícil de entender aquilo que Deus estava pedindo, mas Débora falou: não se importa, Deus falou que vai te entregar o exército de Sírias nas tuas mãos e vai entregar a cabeça de Cícera nas tuas mãos. E aí era mais impossível ainda. Mas diz que Baraque junta com Débora e eles começam, ele reúne 10 mil homens e desce Baraque e Débora da montanha com os 10 mil homens. Quando eles estão a caminho desta descida, começa a fechar o tempo. Como o Antônio falou assim, né, que quando chegou em South Carolina estava todo meio nublado, mas quando ele chegou lá começou a clarear o tempo, o sol se pôs bonito, né, bonito nas praias lá. Em Israel, em Canaã foi ao contrário, estava o nosso sol, começou a ficar nublado, começou a esfriar. Irmãos, aonde Canaã está, e na época que eles estavam, não era suposto nevar. Não era suposto nevar, mas diz que quando eles chegam atrás do riacho, né, do rio Quirim, que fazia já nas planícies, eles ficaram ali como Deus mandou. Diz que Deus mandou uma chuva de granito. Diz que, né, granito é gelo, não é isso? E um vento fortíssimo que abalou a montanha. Por isso que nós lemos hoje, os que confiam no Senhor, né, são como os montes de Deus que não se abalam. Diz que as montanhas se abalaram e toda a terra que estava acumulada na montanha começa a descer, como se fosse, né, tivesse destroçando um terremoto, passando um terremoto junto com a frente fria. E diz que começa a chover granito. E o vento era tão forte. E o exército de Cícera viu o povo de Israel, ali os 10 mil homens. Só que o vento dava numa posição contrária contra eles. Então toda vez que eles tentavam pegar as flechas para atirar, eles não tinham força porque era um vento contrário contra o povo de Cícera. E nesse outro lado estava Israel seguro, porque não tinha vento ali. Era uma coisa de Deus. Uma outra coisa, quando eles tentaram pegar os carros para andar, diz que como caiu a terra da montanha, fez uma lama só. Aí cavalo, o carro de ferro já é pesado. E ainda andar na lama não saía do lugar. Não saía do lugar. Dizem, alguns historiadores dizem que muitos as pessoas dos cananeus, o exército cananeu, morreram de frio, de tanto que era o granito que veio sobre eles, e o vento frio, e ao mesmo tempo a terra molhando e caindo e tremendo. Irmãos, imagine uma coisa acontecendo de um lado e nada acontecendo do outro. Era uma coisa assim, igual eu falei, uma coisa assim, fora do sério. E diz que quando, né, Baraque vê que os carros não andam mais e que o exército dos cananeus não consegue nem sequer atirar uma flecha, aí Baraque vai em frente com eles. E não só persegue eles, como mata aquele povo. Mata em grande quantidade. Aqueles 10 mil homens conseguem, né, muito fácil acabar com o exército dos cananeus. E diz que Cícera, que era o general de Canaã, dos cananeus, ele foge e Baraque consegue catar ele e os seus filhos mais lá na frente. E acontece exatamente o que Deus falou. Deus dá a cabeça de Cícera nas mãos de Baraque, e a partir daí o povo de Israel consegue descer e habitar nas planícies de Canaã, né? Mas por que eu estou dizendo
Quando o povo de Israel sai do Egito e depara com o Mar Vermelho, eles estão em frente ao Mar Vermelho, e se eu não me engano, vem Faraó atrás deles. Então, na frente é o Mar Vermelho, atrás é montanhas, e do lado é Faraó vindo atrás para aprisioná-los novamente. O que Deus fala para Moisés? Moisés, diga ao povo que ande. Antes do Mar Vermelho abrir, irmãos, o povo teve que andar em direção à água. Diz a Bíblia que quando o primeiro israelita colocou o pé na água, as águas se abriram. As águas se foram para um lado. Eu não sei se a maré ali ficou baixa, o que aconteceu com aquele rio. Mas a verdade é que a Bíblia fala que eles passaram com pés enxutos no meio do mar. Mas foi necessário alguém dar um passo para que o mar se abrisse. É o que eu falo, muitas vezes um dos maiores milagres na Bíblia é essa abertura do Mar Vermelho, porque até hoje, por mais que os historiadores, por mais que os geólogos tentem explicar o que aconteceu, eles não conseguem explicar. Por que então? Porque fala assim, se a maré era baixa, então, por que então o povo que estava seguindo, o povo de Israel, que estava praticamente atrás deles, por que eles foram afogados e não Israel? Por que conta a Bíblia que quando o último israelita sai do mar, o mar se fechou? Voltou? Não tem explicação. Mas a verdade, meu ponto é que o homem precisa fazer a parte dele para que Deus venha fazer o sobrenatural na vida do homem. Nós vemos da mesma forma quando Deus fala para Josué, Deus fala em Juízes, capítulo 9, versículo 1, Deus tem uma conversa com Josué e a gente vê que Josué está desanimado, e Deus fala, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, da mesma forma como eu fui com meu servo Moisés, eu vou ser com você, leve este povo que você vai atravessar ele no Jordão. Irmãos, não era fácil, mas precisava, é uma questão, muitas pessoas falam, pastor, mas precisa ter fé. Concordo que precisa ter fé, mas às vezes o que precisa mesmo é você fazer a sua parte, independente da fé. O agir de Deus, aí entra a tua fé, o agir de Deus é Ele que vai fazer, mas o que você tem que fazer, você tem que fazer. Vocês lembram quando Deus falou para Josué, eu vou te dar Jericó nas tuas mãos. Eles tiveram, não foi fácil, ninguém teve que lutar, na verdade, a não ser depois que os muros caíram e eles entraram lá dentro e tomaram posse da cidade. Mas o que foi que Deus falou? Olha, você vai e leva todos os povos, incluindo as crianças, todos e animais, e de volta nas muralhas. Será que Deus não poderia ter mandado um terremoto, um trovão, sei lá, uma outra chuva lá que derretesse aqueles muros? Não. Deus falou dessa forma, fala para o povo, dá volta, cantando, hein? Não era murmurando, cantando. Deus ainda fez uma request, cantando, manda o povo dar volta, e vai a equipe lá do louvor, vai tocando lá, bum, 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 e o povo vai louvando. Mas o povo teve que fazer a sua parte, e não só isso. Diz que Deus falou por 7 dias, não é só um dia. É uma exigência. E diz que no 7º dia teve que andar quantas vezes, irmão Antônio? Acho que 7 vezes. 7 vezes rodear aquelas muralhas que não eram pequenas, irmãos. As muralhas rodeavam a cidade inteira. Então eu imagino que devia ser muitos milhas para andar. E deveria se cansar. Mas Deus falou, não. No 7º dia você vai dar 7 voltas. Quando você der 7 voltas, você vai ver a minha mão sobre a sua vida. Você vai ver o que eu vou fazer. E foi dito e feito. Na 7ª volta, diz que os muros caíram. As muralhas que eram talvez de 3 ou 4 metros, 5 metros. E que na largura, uma largura da muralha era como se fosse quase 6 metros. Porque tinha casas em cima das muralhas. Até hoje eu fico assim impressionada de ver como é que tinha casa em cima de muralha.
gritaram na última sétima volta, todo o povo gritou, e depois tocou as cornetas, e aí houve as rachaduras. Exatamente, por isso que eu falei que Deus, quando falou para eles, olha, vocês têm que andar e ainda louvar o meu nome, né? Que eles gritaram pelo Deus de Josué e tocaram as suas buzinas, não é isso? E aquele barulhão e a pisada do povo que estavam marchando, não estavam andando. Deus não mandou ninguém andar ali, não, Deus falou marchar. É diferente, tinha que ter um ritmo, tinha que ter um passo, tinha que ter um perfil. Mas para a bênção vir, eles tiveram que marchar, eles tiveram que tocar, eles tiveram que cantar, eles tiveram que rodear e suar. Eu imagino que não foi fácil, mas caiu as montanhas, né? Da mesma forma, eu fico pensando, muitas vezes, você lembra quando aquele homem general da Síria, ele vai até o profeta, e o profeta nem fala com ele, né? Manda o moço falar para ele. Fala para ele para ele descer no Rio Jordão 7 vezes. E ele ficou bravo. Porque falou, olha, não tem um rio mais limpo para mim descer, porque o Rio Jordão, irmãos, era sujo. Mas sujo. Quem não tem ideia é uma coisa, lembra aí um pouquinho do Rio Tietê no São Paulo. Né? Vai ver que agora está melhor, mas o Rio Jordão era um rio sujo, barrento, sujo. Mas a verdade é que aquele moço, o general da Síria, ele teve que descer 7 vezes, se banhar naquele rio horrível para ser sarado de uma lepra. Então necessita que nós fazemos a nossa parte. Muitas vezes alguém pergunta para mim dessa forma, olha, mas como é que você conseguiu o teu emprego? Eu falei, foi Deus que abriu a porta. Irmãos, eu não tenho a menor dúvida que foi Deus que abriu essa porta. Mas precisou eu mandar um currículo. Precisou eu olhar no jornal. Então muitas vezes Deus quer fazer um milagre na sua vida. Muitas vezes Deus quer fazer de uma forma ou de outra, abençoar a nossa vida. Ele vai. Mas há uma necessidade que eu e você faça a sua parte. Vocês lembram quando Deus falou com Moisés? Ele estava pastoreando as ovelhinhas, é isso? E Deus vem numa sarça ardente através do fogo e fala com ele. Fala, Moisés, vai lá e fala para Faraó para liberar o meu povo. Era uma outra missão impossível. Porque Moisés estava jurado de morte. Se Moisés colocasse o pé no Egito, ele ia ser preso e morto, porque ele tinha assassinado um egípcio. Era uma missão impossível, mas Deus falou, Moisés, vai lá, eu escolhi você. E Moisés falou, mas Senhor, eu não sei falar, não importa, leva o teu irmão, mas vai lá. E qual foi o grande livramento que Deus deu? Toda vez que Moisés ia lá e conversava com o Faraó, Deus fazia coisas extraordinárias. Até hoje não se vê uma pessoa que falou tanto com Deus como Moisés. Mas precisou Moisés sair do deserto e tomar uma posição e enfrentar Faraó. Muitas vezes precisa eu e você sair da comodidade que nós estamos. Sabe, da coisa cômoda para atingir os nossos sonhos. Talvez precisa você fazer a sua parte. E Deus vai fazer o impossível por você. Irmãos, é igual eu falei assim, quando Moisés falou com o Faraó e veio todas as 10 pragas, mas na hora, o livramento que Deus deu na última praga, não é isso? Dos primogênitos, da morte dos primogênitos. Morreu tudo quanto que é primogênito no Egito, mas não morreu da nação de Israel. Fora que quando vinham as pragas, pegavam só os egípcios, não pegavam Israel. É uma coisa assim, um fenômeno. Você já pensou tudo quanto que era animais dos egípcios, pegou piolho. Agora você olhava os animais de Israel que tinha lá nada, estava tudo limpo. Né? As verduras, talvez as batatas e as cebolas que Israel comia, tudo bonitinha. As dos israelitas, tudo comido pelos gafanhotos. Né? E assim veio, né? Quando veio a água, quando se transformou em sangue, a água do rio, da parte dos egípcios, se transformou em sangue. Mas a água que Israel tomava era água
qualquer forma. Precisou ele descer, com medo ou não, precisou ele descer e falar com o faraó. Muitas vezes nós também, com medo ou não, precisamos tomar uma posição e falar com quem que esteja, e fazer o que tem que ser feito, e Deus vai fazer o sobrenatural por você. Eu fico pensando com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Foi Jesus que fez o milagre, mas a mulher precisou sair da sua casa, precisou enfrentar uma multidão, precisou enfrentar o medo que ela tinha, precisou enfrentar o mal-estar que ela estava, para que ela pudesse, então, tocar nas vestes de Jesus. Irmãos, eu quero falar com você o que Salomão fala aqui nessa palavra, que na verdade, o cavalo se prepara para o dia da vitória, mas a vitória vem do Senhor, ou seja, o homem tem que fazer a sua parte, e Deus então vai fazer a parte dele. Eu me lembro várias vezes que eu já contei esse testemunho aqui para os irmãos, quando Deus falou para mim que Ele ia me provar com ouro, era provado no fogo, e eu não dei ouvido, porque eu tinha uns 15 anos, eu achava que, nem sabia o que era isso direito. Mas isso que passa assim, né? Alguns meses eu perco o meu emprego, eu já contei isso para vocês. Eu perco o meu emprego. A gente praticamente passou fome na minha casa, não tinha nada para comer naquele dia. Eu estava enferma, com pneumonia. E Deus mandou alguém na minha casa, uma senhora, uma servadeira, que trouxe comida que deu para sustentar passivamente um mês inteirinho. Trouxe até um botijão de gás que eu contei para vocês. Até um botijão de gás Deus mandou. E aquela mulher, quando ela me viu, ela pôs a sua mão sobre mim, e Deus começou a falar: eu te falei que eu ia te provar, mas hoje eu te restauro a tua, fisicamente, eu te restauro mentalmente, eu te restauro espiritualmente, e hoje abro uma porta para ti. Aquela irmã, ela terminou essa profecia, ela não quis nem saber de minha mãe falou: então vamos aproveitar que tem açúcar agora, vamos fazer um café. Não, irmã, eu tenho que ir, porque ela era lá de Campinas, e eu acho que não sei quantas horas de São Paulo, onde eu estava. Nunca mais eu vi aquela irmã, nunca mais, não tinha telefone para se comunicar com ela, nada. Sei que foi uma serva de Deus que Deus usou. Mas o que é mais engraçado, porque eu estava com pneumonia, e quem tem pneumonia, irmão, só quer ficar deitado porque sente muita febre, muito cansaço, e é difícil respirar. Mas depois daquela oração eu me senti tão bem. E eu escutei muito bem que Deus falou: hoje eu te abro uma porta. E eu imaginei uma coisa, onde eu morava em São Paulo, é uma avenida muito grande, e tem muitos comércios, tem muitas firmas ali. E eu pensei comigo: sabe o que eu vou fazer? Eu vou, porque aquela irmã não deixou dinheiro para a gente, deixou comida suficiente para o mês. Ela não deixou dinheiro. Eu falei, como eu não tinha nem dinheiro para pegar um ônibus, falei: eu vou andando nessa avenida, ver o que Deus tem para mim. E foi nesta avenida, olha, eu andei, viu? Eu acho que uns 10 quarteirão. Mas eu cheguei até num lugar onde tinha uma plaquinha lá, prestando de balconista. Cheguei para o moço, preciso trabalhar. Tem experiência? Tenho experiência sim, moço. Já trabalhei 2 anos e pouco lá na Lapa, numa outra loja. Ele falou para mim dessa forma: pode começar agora? Veja bem, pode começar agora? Eu nunca me esqueci, isso era mais ou menos coisa de 11h30 a meio-dia. Pode começar agora? Eu falei: mas até que hora? Olha, a loja fecha às 7. Mas se você quiser, você pode começar agora, embora às 5 horas da manhã, você volta às 8 e vai até às 7. Ou vai até às 5. Naquele dia, Deus me abriu uma porta. O moço não quis saber quanto que eu queria. Ele pagou exatamente o que eu precisava. Porque Deus me abriu uma porta naquele dia. Agora, você imagina se Deus falou: hoje te abro uma porta, e eu ficasse em casa. Eu tive que, doente ou não, restaurado ou não, eu tive que andar e procurar e fazer a minha parte. Só para os irmãos terem uma ideia, eu saí daquela firma depois de 5 anos, quando eu fui e entrei já praticamente na Gianini. Da Gianini eu entrei na BMG, que depois eu vim para cá. Mas aquela firma foi uma bênção para mim. Primeiro porque eu não precisava pegar condução, então eu economizava condução. Tinha 2 horas de lanche. Eu achava uma coisa, porque na outra firma tinha meia hora, então eu falava: nossa, que coisa boa. Dava para mim em casa, eu ia andando e voltava. Era bom porque eu fazia exercício e me engordava. Viu, irmã Maria? Talvez
esbelta, hoje não é assim. Mas foi uma bênção na minha vida, irmãos. Foi uma bênção. De balconista nós subimos ao pouco, eu era gerente quando eu saí de lá. Mas por quê? Porque foi Deus que abriu a porta. Mas precisou a Dulce sair de casa e procurar um negócio. Por isso que nessa noite, quando eu estava, essa semana, vendo o que eu ia ministrar sobre a palavra de Deus, Deus me trouxe esta palavra. Que Ele quer fazer, irmãos, Ele quer fazer o impossível na sua vida, aquilo que você não pode, Deus vai fazer. Mas de alguma forma esse impossível está ligado a alguma parte que você tem que fazer, que é possível você fazer. E é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer por ele. Porque Deus deu experiência, Deus deu inteligência, Deus deu sentido, juízo, para que cada um faça. Nesta noite eu gostaria, que deixar isso claro para você. Da mesma forma como Deus usou Débora para falar com Baraque, falar: Baraque, você precisa descer da montanha, sair do teu comodismo, vencer os teus medos e enfrentar Cícera. Nessa noite o Espírito Santo de Deus também tem falado isso no meu coração. Nós precisamos sair da nossa comodidade, sabe, da coisa que está cômoda, e ir em direção aos nossos sonhos, em direção aos nossos, muitas vezes aos nossos propósitos, mesmo que haja um certo perigo, mesmo que seja uma missão impossível para você. Você precisa fazer a sua parte e com certeza Deus fará a dele. Porque como Deus deu esse livramento para o povo de Israel na terra de Canaã, muitas vezes a gente vê quando Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou dar Canaã para vocês. E muitas vezes nós só lemos até aí aquela parte que Moisés vê Canaã do monte e manda as pessoas lá, e era um lugar que tinha assim, uma terra muito boa para plantação, e nós vamos aí e diz que o povo de Israel entra ali, e para ali a história. Mas se você ver o livro de Juízes, você vai ver exatamente isso, que o povo, quando ele entra, ele fica um pouco na planície, depois ele tem que subir para a montanha por causa dos carros de Cícera. Mas aí passam-se 20 anos, irmãos. 20 anos, aquela terra que Deus falou que ia ser dos israelitas, que até hoje é de Israel, Canaã. Uma promessa de Deus, mas que eles tinham medo de enfrentar e tomar posse da cidade. A verdade é isso. Eles tinham medo de enfrentar, mas precisou enfrentar o medo e descer com 10 mil homens, fazer exatamente o que Deus mandou. Muitas vezes Deus toca no teu coração e no meu coração e nos dá a estratégia. Como que você tem que fazer as coisas? Como que eu tenho que fazer as coisas para obter e chegar onde chegamos? Mas muitas vezes nós falamos: não, isso não é coisa de Deus. Não, isso é coisa da minha cabeça. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, que o Espírito Santo me trouxe no meu coração. Falou assim: olha, quando você for ministrar essa palavra, avisa o povo que eu vou dar a direção. Como fazer, mas que não é para eles subjugar aquilo que eu vou falar, como eu vou mostrar. É para seguir aquilo como eu falei. Sabe que eu não sei o que Deus vai fazer, o que é tão importante para você ou para mim, que muitas vezes não aconteceu na minha vida ainda, por causa que eu subjuguei, que era uma missão impossível para mim. Por causa que eu achei que Deus não vai fazer dessa forma, ou Deus vai fazer no tempo dele como ele quer. Deus faz no tempo dele. Mas aquilo que eu e você tem que fazer, nós temos que fazer, não adianta. Aquilo que Deus deixou para mim e para você fazer, não vai ser, aquilo que Deus deixou para mim não vai ser a nossa irmã Maria que vai fazer, vai ser eu. E aquilo que Deus deixou para a nossa irmã Maria fazer, vai ser ela, não vai ser eu. Essa é a verdade. Eu gostaria de convidar vocês para que se coloquem de pé. Eu gostaria de fazer uma oração nesta noite. Eu sei que estamos em poucos aqui, mas o Espírito Santo de Deus aqui está neste lugar. Eu tenho certeza disso, porque a palavra dele fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E eu creio que nós já fomos muito abençoados por Deus, porque aqui estamos neste país, que é o país das oportunidades, que é um país onde muitas pessoas gostariam de estar no teu lugar e no meu lugar.
estivesse orando, você estivesse falando com o Senhor. Senhor, eu tenho certeza, irmãos, que cada um de nós aqui tem coisas que nós gostaríamos de ter alcançado e até hoje não se cumpriram nas nossas vidas. Tem coisas que nós gostaríamos de ter acontecido nas nossas vidas, mas por algum motivo não aconteceu. E nessa noite eu gostaria que você levasse justamente esse propósito, esse teu sonho, sabe, essa causa diante do Senhor e falou: Senhor, a partir de hoje eu vou fazer a minha parte, eu vou procurar os meus direitos, eu vou procurar uma saída que tu vai me dirigir e tu vai fazer um milagre na minha vida. Aquilo que é impossível para você, não se importa o que Deus faz. Como Deus fez com Israel várias vezes, como eu contei aqui. Como Deus fez, se Deus precisar livrar você da cova dos leões, Deus vai livrar e vai liberar a tua bênção. Mas precisa você fazer a sua parte. Precisa eu fazer a minha parte para conseguir chegar naquilo que nós queremos. Amém? Amém. Igual eu falei, esse é o país das oportunidades. É o país onde acontecem as coisas. Principalmente para o imigrante. Como eu e você somos um imigrante nessa terra. Mas a palavra do Senhor também é muito fiel. Ela fala dessa forma: aonde colocares a planta do teu pé, ali eu te abençoarei. A primeira coisa, nós já estamos aqui nesse país. Nós já estamos aqui e eu creio que o seu lar é um lar abençoado, o meu lar é um lar abençoado. Mas nós precisamos chegar a objetivos. Não é para parar onde você está, não é para se acomodar onde você está. De alguma forma Deus está nessa noite está te trazendo a tua memória e falando: olha, você ainda precisa de algo. E esse sonho não é uma coisa que vai acabar na tua vida, não. Eu vou fazer, mas faça a sua parte. E eu vou me encarregar de fazer o resto. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, Senhor. A Tua palavra fala, Senhor, muito clara, Senhor, nesta noite, que o cavalo, Senhor, se prepara para a batalha. Mas, Senhor, a vitória vem das Tuas mãos. Nessa noite, como Tu colocaste no meu coração, Senhor, que nós necessitamos fazer a nossa parte. Pai, muitas vezes, Senhor, como o Senhor, aquele grande general Baraque, Senhor, naquela nação dos israelitas, Pai, ele tinha todas as condições de ir à luta, mas, Senhor, ele tinha medo. Ele tinha medo de fracassar, ele tinha medo de enfrentar aquele exército. Senhor, mesmo assim somos nós sabemos que nós temos condições de ter as coisas, mas que muitas vezes as barreiras, Senhor, nos trazem medo, Senhor, nos
precisamos. Muitas vezes em direção ao impossível aos nossos olhos, Pai. Senhor, mas que Tu vai trazer e fazer, Senhor, Pai, impossível aos nossos olhos. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui está nesta noite. Vem trazendo a Tua bênção, vem trazendo, Senhor, o milagre dessa missão impossível. Torna possível aos nossos olhos, Pai. Como o Senhor mandou aquela chuva, onde não existia, Senhor, a possibilidade de chuvas. Senhor, mas aquele moço precisou olhar para o céu e procurar um amor. Ajuda-nos também que o nosso olhar esteja direcionado a Ti, Senhor, onde possamos ver o impossível acontecer nas nossas vidas. Nos dá, Senhor, estratégias, Senhor. Nos dá estratégias, Senhor, para vencer, Pai Santo. Vem, Senhor, renovar as nossas forças, renovar os nossos sonhos, Senhor, nossos projetos que estão muitas vezes engavetados. Em nome de Jesus, nós tomamos posse nessa noite desta vitória nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós tomamos posse, Pai. Pai, eu te entrego Teus filhos nas Tuas mãos e a Tua vida. E que o Senhor possa nos dar uma direção, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus possa estar fazendo o milagre acontecer nas nossas vidas, de cada um de nós, amém? Eu gostaria nesse momento de estar